A comunidade LGBT está apreensiva. A notícia que o direito das pessoas do mesmo sexo se casarem corre o risco de ser anulado vem tomando grandes proporções. A Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Organização dos Advogados do Brasil recomenda que os casais interessados da união se apressem. A retirada de direitos da comunidade LGBT tem seus apoiadores. Um projeto de autoria do senador Magno Malta, integrante da equipe de transição de Jair Bolsonaro, está em tramitação no Congresso e impediria o casamento homoafetivo. O Senado abriu uma consulta popular na semana passada para saber o que os internautas pensam da proposta. Há motivos para se ter receio. Pois é, para a gente falar sobre esse assunto, recebemos a Heloísa Alves, da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo. Ela também foi coordenadora de políticas para a diversidade sexual do governo do estado de São Paulo. E o Samuel Grillo, que é da campanha latino-americana pelo direito à educação. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada pela presença. Vamos começar com a Heloísa. Eu queria que você dissesse para a gente o que existe hoje em relação à legislação e por que as pessoas LGBT correm o risco de ter esses direitos retirados. Então, em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Então, numa decisão do Supremo, que a partir dessa decisão, o Conselho Nacional de Justiça, em 2013, soltou uma resolução permitindo o casamento. Ou seja, hoje, nenhum cartório de registro civil pode negar o casamento a pessoas do mesmo sexo, aos casais homoafetivos. Então, essa decisão está em vigor, só que é uma decisão baseada na justiça, não é uma decisão vinda do legislativo. O ideal seria que nós tivéssemos uma lei aprovada já pelo Congresso Nacional, para que não houvesse esse receio, essa corrida desenfreada que nós estamos vendo aí, já que nós temos um presidente eleito que deu declarações no ano passado de que era contrário à união estável ou ao casamento. Mas hoje nós temos ainda essa decisão do STF, que é uma decisão que interpreta a Constituição, que a união estável é constitucional, que o casamento é constitucional. Então, amanhã ou depois, se vier alguma medida legislativa que faça com que o casamento não seja mais reconhecido, ainda há o caminho de se questionar isso. Mesmo que o Congresso aprove uma lei referente a isso. Quer dizer, as pessoas não precisam ficar tão receosas do que provavelmente viria pela frente? Olha, eu acho que é natural as pessoas estarem com medo, né? Eu vou falar do meu exemplo. Eu tenho uma união estável de fato, que eu estava programando me casar o ano que vem, com festa, com família, né? E eu confesso que eu até pensei em antecipar, mas eu resolvi que eu não vou antecipar, porque eu acho que a gente tem que acreditar nas instituições. Sim. E eu acho que a gente não pode também, muitos casais têm que saber se querem dar esse passo, né? Porque às vezes acontece que o casal não está ainda com aquela relação sedimentada, na certeza de que quer realmente dar esse passo. E às vezes dá, e isso pode trazer lá na frente outros tipos de problemas. Então eu acho que tem que ter primeiro a certeza. Tendo a certeza, faça do jeito que você achar. Eu particularmente no meu caso, eu prefiro acreditar que não há necessidade. Mas a gente já está vendo que um certo movimento na internet de pessoas se oferecendo para financiar a festa, para fazer a fotografia, tudo de graça, para as pessoas correrem, né? Eu mesmo, eu acabei de receber no WhatsApp um fotógrafo dizendo que estava disponível. Esse é o nosso papo, inclusive, com a Daiane Pontes, que cuida das nossas redes sociais. Ela vai mostrar que, inclusive, já existe uma planilha com as pessoas oferecendo serviço. Daqui a pouco a gente fala com ela. Sim. Antes disso, vamos com a nossa repórter, a Cissa Soriano. Ela foi para as ruas para saber a opinião das pessoas sobre o casamento LGBT. E daí a gente dá para sentir um pouquinho o que as ruas estão pensando sobre isso. Vamos dar uma olhada. Eu acho que é uma coisa normal, a gente tem que aceitar. Eu não sou homofóbica, mas eu acho que a gente tem que aceitar, né? Eu sou contra isso, de a união, os dois juntos, casar no cartório, porque Deus fez o homem e a mulher, para que os dois criassem e tivessem filhos, né? Mas, na minha opinião, acho que cada um tem sua opinião, a minha opinião é essa, é que eu não aceito esse tipo de coisa. O Brasil já avançou bastante e eu acho que
A relação homoafetiva, ela tem que existir desde que seja algo que vai fazer bem para aquela pessoa, para aquele casal. Eu acho que o Brasil tem que evoluir, não voltar para trás. A gente vê muito dessa justificativa religiosa quando se fala em casamento LGBT, né? Pois é, e aí eu pergunto para essa senhora que disse que é contra, o que vai mudar a vida da senhora se eu quiser casar com a minha companheira? Vai mudar a minha, porque eu vou ter direito sucessório, eu vou ter direito de dividir o patrimônio que eu construí com a minha companheira. E a minha relação é uma relação de amor como a da senhora com o seu marido ou de qualquer outra pessoa. Então eu fico indignada, às vezes, com esse tipo de situação, porque não muda nada a vida das pessoas. O que vai mudar? Quem são as pessoas para julgarem se é Deus? Sabe, elas não são Deus para julgar. Deixa que depois Deus se entenda comigo. Agora, eu tenho direito, como qualquer cidadã, de casar com a minha companheira. E de ter todos os direitos e os deveres também que qualquer casal tem. O Samuel concorda, compartilha com essa opinião. Com certeza, né, gente? Esse argumento de criar filhos, de ter filhos, gente, quantos casais héteros decidem não ter filhos ou não podem ter filhos? Sim. Então é menos válido o casamento deles também por esse motivo? Claro. Que não se sustenta muito, eu acho. Vamos falar. Acho que quando a condição religiosa se sobrepõe, fica uma discussão quase impossível, né? Sim. Porque seu Deus não quer, então eu faço tudo que meu Deus não quer. Sabe Deus também se ele quer ou não quer, né? Também. Daí deixa a gente se entender com Deus. Cada um se entenda com Deus, sim, né? Melhor assim. Vamos falar um pouco sobre a campanha latino-americana pelo direito à educação. Vocês realizam um festival audiovisual que chama Luzes, Câmera e Educação, que esse ano tem como tema pela superação da violência e da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero nos centros educativos. E o festival está recebendo inscrições até o dia 12 de novembro pela internet. Então as pessoas que têm vídeos com essa temática podem se inscrever. Por que esse tema nesse ano? Sim, exatamente. Na verdade, é o segundo ano que a gente faz esse tema, é a segunda edição do festival. A primeira foi realizada em La Paz, na Bolívia, no ano passado. E agora nós estamos para Costa Rica esse ano, então está realmente uma coisa regional. E esse tema é muito caro para a CLAD, porque muitas pessoas LGBT sofrem preconceitos nas escolas e nos entornos dela. Não só tipo de violência, mas inclusive isso, mas também violência verbal ou exclusão social. Isso afeta muito essas pessoas e acabam largando os estudos muitas vezes, não terminam, não vão até o final. E em caso mais sério, pessoas até se matam por causa disso. Então, realmente, a gente quer garantir o direito humano à educação e a gente acha que o meio audiovisual é uma ferramenta incrível que a gente pode se apropriar disso. Discutir gênero, nesse caso, seria fundamental na escola, né? Com certeza. Se tivessem discutido mais, talvez não estaria nesse estado as coisas agora. Esse material que vai fazer parte do festival, ele também pode ser usado em salas de aula depois? Com certeza. A ideia é a mesma, as pessoas reproduzirem sempre que for possível esses vídeos, essas entrevistas. A gente tem os livrinhos também no nosso site. Então, é tudo para ser utilizado para os professores se apropriarem disso. Sim. A gente está vivendo esse momento agora que tem essa questão da escola sem partido, que não da apologia. E esse é um debate importante de se ter em sala de aula, que também corre o risco de não existir mais, né? Como você enxerga essa situação? Então, é uma coisa preocupante, né? Que é o chamado kit gay, que não existe na verdade, mas que existe esse fantasma assombrando a gente. E está sendo um desafio para a CLAD, porque a gente não consegue muitas vezes entrar nas escolas. Não consegue? As pessoas têm medo, tipo, não, se a gente colocar um cartaz sobre isso, vão falar que a gente está fazendo um kit gay na escola. Ah, já está pintando isso? Já aconteceu, a gente queria colar esses cartazes em algumas escolas, a gente queria falar com as pessoas, não tivemos acesso. Puxa vida! É uma situação bastante complicada, porque os professores estão com receio de serem denunciados, né? Exatamente. Porque há um incentivo de que, para os alunos, de que denunciem os professores que tocarem nesse assunto, né? É uma situação muito delicada e a gente tem que ir caçando professores que sejam mais simpáticos, diretores que sejam mais abertos à ideia. E até mesmo alunos, a gente quer ter muito mais contato direto com os alunos, para eles também se apropriarem disso, porque não é uma coisa que tem que vir de fora. Heloísa, você tem informações sobre essa questão da Escola Sem Partido, como está rolando? Sim, Escola Sem Partido, já houve algumas decisões do STF, considerando inconstitucional, porque já teve alguns municípios que aprovaram a lei
E o STF já considerou inconstitucional duas leis que foram aprovadas nesse sentido. Então, a tendência é que se chegar no STF, seja declarado inconstitucional. Que é o mesmo caso dessa questão do casamento. Porque mexe com os direitos individuais, sim, mexe com os direitos fundamentais. A nossa Constituição, que ela tem de bom nesses 30 anos que ela acabou de completar, é isso. Ela é muito consistente na questão dos direitos fundamentais. São cláusulas pétreas. Então, não cabe agora querer mudar, né? Seria retroceder absurdamente. Então, o STF já tem dado. Agora, a gente tem que sempre lembrar que essa composição do STF, né, a gente sabe que vai mudar, claro, 1 ou 2 ministros já estão para se aposentar em 2020, então a gente não sabe como é que virá essa nova composição, mas hoje o STF tem declarado inconstitucional.